Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Falando de Educação. Eu sou o professor Marcelo Souza da Silva e na aula de hoje nós vamos falar sobre a função por coordenada. A função por coordenada encontra-se na aba Construção, na seção de pontos. Antigamente, nas versões anteriores, ela se chamava pontos por coordenada. Ela é utilizada para criar pontos soltos no espaço ou sobre uma superfície, sobre um elemento, né? Não uma superfície, um elemento. Bem, eu posso criar pontos soltos no espaço, como clico na função e clico diretamente na área onde eu quero que os pontos apareçam. Esses pontos são pontos livres sem coordenadas. Para apagá-los ou movimentá-los, a mesma coisa do que os outros elementos que nós estudamos até agora. Você seleciona tudo e dá delete, ou você seleciona tudo, segura e arrasta. Quando eu quero criar pontos com medidas exatas, eu preciso de um ponto de referência, ou seja, eu vou clicar aqui, esse ponto vai ser a minha referência. Agora eu quero, a partir deste ponto, um ponto com 25 centímetros para a direita. Então eu venho aqui, no X eu coloco 25 e no Y eu coloco 0 e eu dou Enter. E aí eu posso tanto colocar 25 para a direita quanto 25 para a esquerda. Ele não pegou o 0 aqui no Y, por isso que agora sim, ó. 25 para a esquerda ou para a direita. E conforme eu vou clicando, ele vai criando pontos consecutivos com a mesma medida. E aí depois eu posso utilizar, por exemplo, estes pontos como base para minha reta, para criar retas ligadas, ligando esses pontos para alguma necessidade. Uma outra forma de se trabalhar, mais utilizada por quem trabalha na área de desenvolvimento de modelagem, é a seguinte: eu vou primeiro criar um retângulo, na verdade um quadrado de 50 por 50. Vou melhorar aqui o zoom, pronto. Lembra que quando nós utilizamos o Snap, nós conseguimos pegar as extremidades do elemento ou conseguimos pegar o meio do elemento. Agora, quando eu pego aqui no meio dessa reta, né, das laterais do quadrado, e agora eu quero pegar aqui na metade desse segmento, eu não consigo usando o Snap. Por quê? Porque apesar da linha ter partido aqui do meio, ela não dividiu esse segmento aqui em dois. Então, o que que eu faço? Eu sei que essa lateral tem 50 e que até aqui tem 25, ou seja, o meio é 12,5. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto ali, ó, dou um snap aqui, por quê? Para eu ter certeza de que o meu ponto de referência está bem na ponta do elemento. E agora eu venho aqui e coloco 0, ou 12,5, 12,5 na verdade, no X, 0 no Y, dou Enter, 0 no Y, dou Enter, e aí confirmo. Quando eu confirmo, ó, ele vai criando pontos consecutivos. Agora, eu vou fazer daqui para baixo também com 12,5. Ah, professor, já tem aqui, ó, um ponto. Esse aqui já é meu ponto de referência? Não. Eu tenho que vir aqui, mesmo que seja em cima dele, dar Snap novamente, confirmar, e aí sim, 0 no X agora, e menos 12,5 no Y, e aí, ó, eu vou confirma com o botão esquerdo, confirma com o botão esquerdo, confirma com o botão esquerdo, cancela com o direito. E aí eu vou repetindo essa ação até que eu coloque os pontos aonde eu quero que eles apareçam. Coloquei aqui, vou colocar mais nesse aqui. Repara que eu estou utilizando muito essa questão dele fazer pontos repetitivos, né, consecutivos, para que eu não tenha que ficar fazendo várias vezes. Mas nada impede, se você tiver dificuldade, fazer um por um. Confirma, cancela e faz os outros. E depois repete o processo, confirma, cancela. Pronto. Agora que eu tenho estes pontos marcados aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e utilizar a minha reta para ligar esses pontos aqui e fazer desenhos de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha necessidade.
Isso aí vai depender muito do meu conhecimento de modelagem, da minha necessidade, do que eu vou fazer ou não com essas funções. Vocês já devem ter reparado que, como eu estou usando o Snap, eu estou trabalhando com o Snap automático desabilitado. E aí agora o que eu preciso fazer é só entender o que a minha modelagem pede. Como por exemplo, imagina que eu vou fazer um bolso chanfra, um bolso de bico, né, tipo de calça jeans. Eu venho aqui, vou criar um retângulo. Vamos botar ele de 17 por 6. Por 6, 16 tá bom. Agora eu venho aqui, vou dar um zoom, vou colocar um ponto, Snap confirma, 3 centímetros, vamos botar 4 centímetros no X, 0 no Y, 0 no Y. E aí agora eu venho aqui, ligo esse ponto com esse, e aqui ó, mas o que que é isso, Marcelo? Eu não estou entendendo. Na verdade isso é um bolso, eu vou ensinar ainda isso aqui que eu vou fazer agora, mas ó, eu vou extrair, depois de extraído eu vou desdobrar, e aí ó, eu tenho o meu bolso. E aí eu ainda posso utilizar a função de pontos dentro de um molde, né? Tá vendo que isso aqui não é mais um desenho, já é um molde, para continuar fazendo outras coisas, como por exemplo, se eu tiver que marcar aqui, que eu vou ter um pique para marcar a boca do bolso. Eu marco esse ponto aqui, Snap, confirma, vou aqui, ó, 3 no X, 0 no Y, confirmo, cancelo. Aí agora é só eu pegar lá e inserir um pique. Justamente aonde? Usando aquele ponto como referência. Uma vez que eu já criei, eu não preciso mais dos pontos, aqui eu posso apagá-los. E agora aqui eu tenho um molde. É claro que aqui eu utilizei uma função que eu ainda não mostrei para vocês, que foi extrair moldes e o pique, mas é para mostrar a lógica da criação de um bolso dentro do programa, usando simplesmente 3 funções: retângulo, ponto, por coordenada na verdade, né, e reta. Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver novamente essa função por coordenada, mas agora com o quê? Com o Snap automático ativado. Como é que nós vamos utilizar, como é que ela funciona, o que que pode facilitar. Esse vai ser o tema da nossa próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero vocês numa próxima e não se esqueçam, melhor do que só fazer é aprender a fazer.